Quero saudar a você neste dia com a paz do Senhor Jesus. Mais uma semana nós começamos e graças a Deus porque decidimos, eu estando aqui gravando e você por estar acessando este vídeo, nós decidimos tomar um tempo devocional com a palavra de Deus. E como este devocional aqui, diferente de muitos outros que, de acordo com o coração de cada pastor ou de cada irmã que compartilha alguma coisa, isso não tem nada errado com isso, com certeza. Mas, diferentemente, nós abrimos a Bíblia e seguimos cada livro, versículo por versículo. Né? Nós temos as segundas e quartas-feiras aqui. Eu estou com você no livro de Atos neste momento. A irmã Vânia está nas terças e quintas com os Salmos e no sábado com um livro profético, agora o livro de Isaías, e o pastor Cícero nas sextas-feiras trazendo o ensino no livro de Timóteo, né, nesta carta abençoada. Assim que nós, seguindo os livros e seguindo versículo por versículo a Escritura, nem sempre caem versículos tão chamativos ou empolgantes ou etc. No entanto, nos dá esta beleza de sabermos que nós estamos tomando um tempo para dar ouvidos àquilo que Deus quis revelar para nós. Eu não sei se você conhece, nós temos um outro canal aqui no YouTube, onde junto com professores de escola dominicais, que são a maioria que nos seguem ali naquele canal, nós estamos lendo a Bíblia completa em um ano. E essa leitura anual ela é muito importante porque nos dá uma visão histórica e completa das Escrituras. Para alguém que ensina a palavra de Deus, isto é importantíssimo, não é? Então ali para os professores, mas eu penso que não é só para eles. Cada um de nós crentes em Jesus devemos pelo menos uma ou algumas vezes na nossa vida ter este cuidado de fazer a leitura bíblica completa. E fazendo em um ano é tempo suficiente, não é? Para ainda ficar tudo engajado. No entanto, neste devocional, eu e você cuidamos de que a cada dia vamos pegar um pedacinho, em vez de ler muito e talvez entender a história ou perceber como história, nós vamos nos alimentar, nós vamos parar e pensar em alguns versículos, algum texto, e permitindo assim aprender alguma coisa mais e ter este momento devocional. Algumas vezes é mais aprendizado, às vezes mais devocional, de maneira que eu agradeço a Deus por você que vem aqui comigo, não é? A cada dia ou quando você pode ou sente de fazê-lo, de igual maneira eu estou agradecida a Deus porque hoje você abriu o seu computador, ou o seu celular, ou o seu YouTube, não é? E está aqui ao invés de assistir tantas outras coisas que podia estar fazendo. Vamos a Atos capítulo 2. E nós terminamos a leitura passada no versículo 24, portanto nós vamos começar do 25 e vamos até o 36. Uma leitura um pouco longa, mas o contexto é único. E nós estamos aqui com a pregação de Pedro. Ele, junto com aqueles que estavam ali no cenáculo, receberam o batismo no Espírito Santo, não é? Que foi nesta primeira vez que aconteceu com coisas diferentes, inéditas e únicas, inclusive, na história cristã, como as línguas de fogo, nunca se viu igual, enfim. Foi aquele evento, no entanto, depois daquilo ali, eles saem daquele cenáculo para as ruas de Jerusalém e as pessoas desconhecem aquilo, com certeza, foi a primeira vez, e começam até a criticar, será que estão bêbados? Outros simplesmente se perguntavam o que é isso. Então, Pedro, levantado pelo Espírito Santo, ele começa a explicar na sua primeira pregação pública depois do Pentecostes, e é neste contexto desta pregação que nós estamos. Nós já tivemos alguns 2 ou 3 devocionais dentro deste texto, e agora terminaremos esta primeira pregação, ou pelo menos a maior parte dela, antes de que as pessoas vão responder, não é? Aceitando a Jesus, que é que nós vamos estar falando na quarta-feira. Portanto, hoje, Atos capítulo 2, versículo 25 ao 36, o texto diz o seguinte: porque dele, disse Davi, sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança. Pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Varões, irmãos, eu quero fazer uma parada aqui, é que agora Pedro tinha falado uma palavra de Davi, tirou um texto dos Salmos e repetiu aqui. E agora ele começa a falar com as pessoas que estão na frente dele. E ele diz: varões, irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono, nesta previsão
disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. De sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ora, Pedro está falando ainda que com uma multidão que viajou ou que representava todas as nações da terra naquele tempo, segundo o que está escrito aqui na Bíblia. A maioria daqueles varões ou daquelas pessoas que estavam podiam até morar em outros países, mas eram pessoas da religião judaica, eram hebreus. Eram pessoas que queriam ou tinham algum vínculo com o Deus de Israel. E na maioria deles ali eram israelitas, para quem Jesus veio, para quem este evangelho primeiramente havia de ser pregado. E Pedro agora, cheio do Espírito Santo, começa a explicar que aquilo que se via, ou melhor, também se ouvia, línguas estranhas, a efusão do Espírito. Ele diz isso, em primeiro lugar, é cumprimento de uma profecia lá de Joel, que hoje vocês estão vendo ela cumprida aqui. E agora ele traz para uma segunda profecia, a qual vem dar testemunho da razão pela qual nós somos revestidos de poder. Segundo a Bíblia Sagrada, Deus nos reveste de poder através do batismo no Espírito Santo, o qual Jesus entregou à igreja, para que nós tenhamos poder para testemunhar. E o testemunho que o Evangelho de Cristo Jesus nos manda fazer é da ressurreição de Cristo, e nós entendemos como Paulo em Coríntios 15, que diz, se ele ressuscitou, então nós podemos ter, não é, esta esperança, ou seja, ele é a primícia, o primeiro da ressurreição, sabendo que nós um dia ressuscitaremos também. Então a ressurreição de Cristo é uma esperança para nós, e é parte daquilo que o Evangelho tem que ser pregado, e é isto que Pedro agora está falando. Então ele disse àqueles homens, vamos nos contextualizar aí, são todos israelitas na frente dele, ele disse, olha, isso que vocês estão vendo não é loucura, não é bebedice, é o cumprimento da profecia lá de Joel, ninguém sabia quando ia acontecer, como ia acontecer, pois agora vocês sabem, eu sei, porque o Senhor entregou. Amém? Agora ele diz, lembra-se daquelas palavras de Davi, foi onde nós começamos a leitura. E aí ele recitou aquele texto. Um texto que, honestamente, até eu que tenho o contexto da Bíblia inteira, é difícil eu entender bem o que e aonde. Por quê? Porque, como em outras passagens dos Salmos, nós vemos profecias ou palavras proféticas, ou seja, Deus revelando algo para o futuro, entremetidas entre outras palavras históricas ou até de louvor que Davi estava falando ao Senhor ou compondo ali, como é o caso dos Salmos. Então nem sempre nós reconhecemos, e pelo que nós vemos aqui, os judeus tampouco reconheciam. Eles aceitavam, mas não entendiam tudo o que a Bíblia deles, o nosso Antigo Testamento, estava escrito. Pois Pedro aqui explicou o que foi revelado a Joel, né, parte daquilo ali, e agora ele vem explicar sobre esta profecia de Davi. E é interessante que Davi é reconhecido por eles como profeta, e o foi, porque o profeta é simplesmente um homem, um crente, né, que serve a Deus, mas que Deus usa para, por sua boca, falar aquilo que ele queira ao seu povo. E diferente de Isaías, Jeremias, que nós vemos, né, os profetas menores, enfim, tantos profetas que até nós conhecemos a eles por causa dos seus livros, que são dos livros proféticos, né, eles são reconhecidos pela nação como profetas. Davi não é muito visto assim, porque ele foi, mais do que tudo, um rei sobre a nação de Israel.
e um rei guerreiro. No entanto, quando nós lemos os Salmos e depois vemos no Novo Testamento Jesus falando e agora Pedro falando, está vendo aquela palavra ali? Foi uma profecia, aleluia. Então, sendo ele, que era reconhecido já pelos israelitas, Davi, um profeta, e sabendo que Deus tinha prometido, porque isso sim, historicamente, Deus tinha prometido que dos lombos de Davi nasceria o Messias, nasceria o Cristo, nasceria um que se sentaria sobre o trono dele eternamente. E este era o Messias esperado pela nação de Israel. Então o texto, a partir do versículo 31, explica para aqueles homens agora a segunda profecia, que eles não tinham o entendimento pleno, mas agora vão ter. Porque Pedro, o pescador, mas ungido pelo Espírito de Deus, e tendo agora este entendimento das Escrituras, diz para eles, nesta previsão, ele disse da ressurreição de Cristo. Ele diz, olha, sabendo dessas duas coisas, que Deus usava em profecia e que haveria um, né, que viria para sentar no seu trono, ele falou da ressurreição de Cristo quando disse que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu corrupção. Exatamente o que aconteceu com Jesus. Apesar de ter morrido na cruz e a sua alma ter ido, não é, para o lugar onde iam as demais almas, daqueles que morreram mesmo na fé em Deus, ele não ficou preso lá, segundo o texto que até a gente já leu antes aqui, não era possível que a morte o detesse, mas Deus o ressuscitou de entre os mortos, mas ele esteve lá, neste Hades, né? Mas não foi deixada como as demais almas, a alma de Jesus não foi deixada lá, e o seu corpo não viu corrupção, porque o tempo da ressurreição foi antes da putrefação da carne do homem. E tudo isso foi um propósito de Deus, aleluia. Então, dentro deste contexto, houve uma previsão, houve uma profecia por boca de Davi, e agora Pedro, diante daqueles homens, aleluia, agora se tornando este mestre das Escrituras, não porque foi conhecedor ou teólogo, aleluia, mas pela unção, a revelação e o entendimento que o Espírito agora lhe dava. Pois ele disse, pois bem, Deus ressuscitou a esse Jesus, do que nós somos testemunhas. Primeira palavra, previsão. Segunda palavra, testemunhas. Davi, por boca de Davi, houve uma previsão, houve uma profecia, mas agora nós somos testemunhas. A palavra de Deus prevê determinadas coisas para a vida de hoje, mas nós somos testemunhas. E Pedro testemunhou disso. Aí ele diz, continua terminando essa pregação, ele diz, de sorte que quando ele foi exaltado pela destra de Deus, e até isso ele está falando, depois ele diz, olha gente, Davi ainda está aqui, ele não pode estar lá na destra de Deus, é Jesus que está lá, ele estava falando de Jesus, mas agora este que foi recebido estava à destra de Deus, quando ele recebeu do Pai, que é Deus Pai, a promessa do Espírito, então ele derramou sobre vós, aleluia, isto que vocês agora vedes e ouvis. Então foi Jesus que, depois de voltar a assentar-se ao lado do Pai, recebeu do Pai o Espírito Santo e derramou, e agora estas pessoas podiam testemunhar, vendo e ouvindo, porque é isso que o batismo no Espírito Santo faz, a evidência dele é vista, mas é também ouvida. Nós ouvimos da boca dos crentes batizados no Espírito Santo línguas estranhas, mas nós vemos e evidenciamos na vida uma vida de fervor, uma vida de busca, uma vida que tem coragem, ousadia e força espiritual para fazer a obra de Deus. Pedro termina com o versículo 36, aonde eu vou terminar também esta meditação. Ele olha para aqueles seus irmãos, hebreus, israelitas, e diz, saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel. Era a casa dele, era o povo dele. Eu estou escutando aqui estas palavras, estou me lembrando de Paulo, dizendo, eles são meu povo, é a minha gente. E Pedro diz com o mesmo carinho, mas com a mesma virtude do Espírito Santo, saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus a quem vós crucificastes.
Deus, o Deus que eles conheciam. O Deus que se revelou a Moisés e deu o Pentateuco e deu a lei. O Deus que chamou Abraão e fez com eles o concerto da circuncisão. O Deus que levantou profetas, o Deus que abriu o Mar Vermelho. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. O ungido, o Messias, ou seja, ali ele coroou a mensagem com a resposta que todos aqueles homens precisavam. Quando Natanael veio encontrar com Jesus, alguém tinha dito para ele: vem e vê. Penso que encontramos o Messias, e ele veio. E quando encontrou com Jesus, ele disse: este é um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Alguém que esperava de coração a promessa e ver o Messias. Mas havia uma multidão de pessoas que, apesar de terem visto a Jesus, ouvido dos milagres, mas acompanharam os fariseus, o sinédrio, julgar e crucificar. E muitos destes que estavam ali diante de Pedro foram daqueles que gritaram junto aos líderes: crucifica-o, crucifica-o. Mas agora Pedro, pregando, explicando, abrindo os olhos, mostrando a verdade pela palavra, encerra esta pregação, dizendo: saibam agora com certeza que o nosso Deus, e Deus é o Deus do povo de Israel, aleluia, ele o fez Senhor e Cristo. Em outras palavras, este é o nosso Messias. Ali não tem como não abrir-se os olhos, porque a evidência estava ali, a evidência que comprovava, e eles como testemunhas também oculares de vida da ressurreição de Cristo. Não é à toa que o versículo seguinte, que nós não vamos conversar sobre ele, mas começa dizendo: quando eles ouviram isso, se compungiram no seu coração e perguntaram a Pedro: que faremos? Ou seja, a mensagem da verdade rasgou-lhes o coração. Até naquele dia eles não entendiam que Jesus era o Cristo, eles não aceitavam que Jesus era o Cristo, mas quando Pedro se levantou, usado pelo Espírito Santo, para pregar, para abrir os olhos, para falar destas profecias, e parece loucura, porque Pedro é Pedro, irmão, e Jesus é Jesus, e ele pregou por 3 anos. No entanto, foi neste dia que as almas começaram a fluir como nunca para a igreja, a noiva de Cristo. Vamos falar isso no próximo encontro e por muitos outros encontros, porque Atos dos Apóstolos é aquilo que Deus quis para que a igreja vivesse, e a igreja sou eu e você. Que Deus ricamente abençoe a cada um que pôde se alegrar, mesmo que esta palavra tenha mais sentido para o povo de Israel. Alegra nós, porque é o mesmo Deus que nós servimos, e é este Deus que prometeu, que cumpriu, que fez, que continua a prometer, a cumprir e a fazer até o fim, quando o fim destas escrituras aqui, tudo que está escrito for cumprido, porque assim como está, será. Que Deus abençoe a cada um neste dia, em nome de Jesus. Amém.